Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, este é o culto de domingo. Hoje, dia 28 de novembro, e é uma bênção. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, a nossa página Palavra Espírito e Vida, seja bem-vindo e que Deus abençoe com esta mensagem que trago para hoje. Entretanto, eu quero dizer a vocês que nós estamos a receber muitos testemunhos de irmãos cujas vidas estão sendo transformadas no estrangeiro, aqui. Nós não postamos esses testemunhos na nossa página porque respeitamos a privacidade das pessoas. Nós conversamos com as pessoas e pedimos que, se alguém quer dar o seu testemunho, seja voluntário. Mas se ela se sentir constrangida porque é uma pessoa conhecida e porque ou tem vergonha ou porque quer respeitar, quer fazer-se respeitar a sua privacidade, a gente respeita, então elas mandam-nos testemunhos, dão testemunhos aqui quando estamos com elas, conversamos, e até do estrangeiro vem. Nós temos testemunhos de coisas que Deus está a operar no Brasil, coisas que Deus está a operar no nosso trasqueiro. Por exemplo, no Brasil, há uma irmã que estava a precisar de casamento, vai casar já está em vias de casar, este ano ainda tem organizado o seu casamento. A outra que o ano passado ministrei libertação a ela, e ela pediu que Deus lhe concedesse um negócio, um salão de beleza. Deus lhe concedeu o salão de beleza, ela enviou testemunho. Há pessoas que estão sendo curadas, há famílias que estão sendo convertidas. Deus está a operar tanto no Brasil como em outros países, e aqui também na nossa igreja. Deus está a operar, está a transformar vidas, está a restaurar famílias e casamentos. Deus está a curar e está a libertar. Posso ouvir um amém? Amém. Quarta-feira, dia 1, começamos o nosso jejum da semana, que vai até terça-feira, dia 7, se não estou em erro, de dezembro. Começamos a última semana do mês do ano 2021, jejum. O programa é o mesmo, alimentos de ervas e de frutas, até às 15 horas, depois das 15 horas. Depois das 15 horas você pode comer uma refeição, que é legumes e frutas, suprime carnes e laticínios, e você vai ver que vai fazer o jejum saudável. Inclusive a verdura e as frutas vão fazer você reduzir a gordura, também emagrecer um pouco mais, e leva uma vida de oração e de comunhão. Nós vamos estar aqui em retiro de oração. Se você quiser uma oração, uma intercessão por parte de nós, pastores, líderes da igreja, que vamos estar aqui em retiro durante esses 7 dias, você envia uma mensagem na página, ou envia uma mensagem no número da igreja, que está sempre no rodapé, e o número dos pastores também estão no rodapé, e você poderá, então, poderemos colocar o teu nome na intercessão, o teu assunto na intercessão, e a gente orar e ministrar. Posso ouvir um amém? Amém. Esse retiro, essa vigília de retiro, só será apenas para os líderes da igreja, para os pastores. Não está abrangido os irmãos. Se os irmãos quiserem fazer em casa, em oração, durante a madrugada, durante a noite, poderá fazer, porque nós estaremos em oração às 0 horas, às 4 da manhã, estaremos em oração das 10 às 12, e estaremos em oração às 18 horas. Portanto, esse será o nosso horário de oração, de buscar a Deus, se bem que vamos estar em meditação, em oração, nós particular. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então eu os trago uma lição cujo título é: o que Deus fez de nós e nos deu em Cristo desde Abraão e Sara. O que Deus fez de nós e nos deu em Cristo desde Abraão e Sara. Esta é a lição, a mensagem para si e para mim hoje. Eu quero que você vá a 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Disse o apóstolo Paulo, e também digo eu: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Você sabe que a palavra de Deus pode ser falsificada, mas essa falsificação nunca afeta a palavra, porque a palavra é íntegra, pura, é a verdade. Simplesmente
os Satanás e os seus agentes, eles escamoteiam a verdade, manipulam a verdade para manipular pessoas. Por isso é que há muita mentira. E o diabo trabalha com meia verdade e meia mentira. Mas a palavra de Deus é íntegra. Por isso é que Paulo e eu digo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Agora vá para Provérbios 19. Provérbios 19, versículos 1 e 2. Aleluia. Amém. Provérbios 19, versículos 1 e 2. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Aleluia. Amém. Disse o rei Salomão: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Meus irmãos, há muita gente, filhos de Deus e não filhos de Deus, criaturas de Deus, que por desconhecerem heredidades em Cristo, por ignorarem, rejeitar e desprezar a grande graça de Deus sobre as nossas vidas, essas pessoas acabam se perdendo. Essas pessoas acabam perdidas e andam no caminho da cegueira. E muitos são cegos que conduzem outros cegos e que acabam por cair no precipício, não tomando posse das benécias, das bênçãos, das promessas de Deus para as suas vidas. Muitos desconhecem que são herdeiros de riquezas e de poderosas bênçãos e de poderosas promessas de bênçãos divinas, e não conseguem tomar posse e levam uma vida medíocre de ódio, conflitos, problemas, quando Deus em Cristo já realizou tudo e nos deu com Ele todas as coisas que precisamos para ter uma vida aqui nesta terra. Escute, Deus fez uma obra tremenda. Abra sua Bíblia em Romanos 11. Uma graça tremenda, que se você não tiver conhecimento disso, da verdade, você vai ser aquele que Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui em Romanos 11, cujo subtítulo é o futuro de Israel, Deus relata uma tremenda obra que realizou para que nós gentios pudéssemos entrar na sua graça. Porque Deus não rejeitou o seu povo, não rejeitou Israel. Aqui diz que Deus endureceu o coração deles. Diz que Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Diz que Deus fez com que eles tivessem olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Diz que Deus fez cair para que na queda deles fosse riqueza para os gentios, riqueza para o mundo, e pudéssemos entrar. E no versículo 17, diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zabungeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que é um zabungeiro? O zabungeiro é um ramo que faz parte da oliveira brava, não da oliveira pura. Os ramos puros e verdadeiros são os israelitas, o povo escolhido de Deus. Nós éramos zabungeiros, fazíamos parte da oliveira brava. Mas Deus nos quebrou os ramos originais e nos enxertou na oliveira pura, que é Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Um grande favor de Deus. Versículo 18: não te glories contra os ramos, e se contra este gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Versículo 20 está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupa a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os caírem severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não te presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacob as impiedades. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui mostra o que éramos nós. Nós éramos nada, meus irmãos. Inimigos de Deus, sem esperança. Não faziam parte dos concertos de Deus. Não éramos povo de Deus, nem tínhamos alcançado Deus misericórdia. Éramos chamados de circuncisão pelos da circuncisão. Mas em Cristo, Deus resolveu o problema todo. Éramos abungeiros. Pertencíamos a uma oliveira brava. Éramos rebeldes contra Deus. E eu quero ensinar a você algo muito importante. E que você tem que aprender. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo começou com Abraão e Sara. Deus apareceu a Abraão e a Sarai, os chamou, fez-lhes promessa, e aos 75 anos de idade, Abraão saiu de Harém, de sua terra, do meio da sua parentela e da casa dos seus pais, para uma terra que Deus lhe prometera, Canaã, para a sua geração. Tudo começou aí. Uma marcha, uma caminhada, que levou anos, não no tempo dos homens, mas no tempo de Deus. Quando eles esperavam a bênção ou a promessa realizar-se, quando eles tinham ainda idade e força física para poder a promessa se realizar na sua vida, não foi nesse tempo. E eles arranjaram atalhos, arranjaram Agar, que deu à luz o Ismael, certo? Que deu à luz Ismael. Aquilo era alternativo ao plano de Deus. Muitas vezes também nós fazemos isso. Porque eles pensaram que, por causa de Sarai, acreditou que Deus não ia lhe dar filho, que era estéril, então decidiu resolver o problema, encontrar uma solução para ajudar Deus no seu plano. Mas Deus não trabalha assim. Ela deu a criada dela Agar a Abraão para gerar filho, para Abraão ter um herdeiro que saísse dos seus lombos. Mas a promessa não era para Abraão apenas, era para os dois, porque os dois eram casados. E veio o filho da promessa, Isaac. Isaac nasceu. E já falamos sobre a tentação, os benefícios da tentação, na edição anterior. E hoje vais ver qual foi o benefício da tentação. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o filho da promessa, a bênção, Isaac. Deus prova os nossos corações. Deus, quando nos dá algo que esteja ligado a uma aliança com Ele, Ele prova-nos sempre. Se a gente o ama, ao ponto de poder largar, libertar, dar a Ele aquilo que Ele nos deu. E Ele provou a Abraão, porque começou com promessas para o estabelecimento de uma aliança que todas as famílias da terra seriam benditas. E ele tinha que ser provado para que o plano de Deus, a vontade de Deus, pudesse ser confirmada a partir dele, lá mais no futuro, lá mais à frente. Capítulo 22. Abra de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis. E você vai aprender hoje algo muito importante.
Algo que vai mudar a sua vida. Aleluia. Algo que vai transformar a sua maneira de pensar e de ser. Amém. Algo que vai abrir horizontes. Amém. É muito importante que você entenda isso. E Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. Se você ler o capítulo 22 todo, você vai ver que Abraão é mesmo o nosso pai da fé. Ele conhecia as mecânicas da fé. Deus pediu-lhe algo muito caro. Quando Deus quer entrar em aliança contigo, Ele te pede algo caro. Há um preço a pagar. Amém. E Abraão foi constrangido. Mas ele não pronunciou nenhuma palavra daquilo que a sua alma estava a cogitar. Quando Isaac perguntou, mas pai, nós vamos sacrificar a Deus, onde é que está a ovelha, né? Onde é que está o cordeiro? E Abraão respondeu ao filho e disse, Deus proverá. Isto é linguagem de fé. Não Amém. brincas. Amém. Isso é linguagem de fé. Ele sabia que Deus lhe pediu Isaac, mas ele falou, chamando à existência um cordeiro que Deus iria prover. Aleluia. Saiba você falar com Deus e na presença de Deus. E quando ele ia sacrificar, Deus enviou seu anjo e impediu que ele sacrificasse Isaac. E Deus proveu um cordeiro que ele sacrificou. E no versículo 16, aí foi confirmada a aliança. Versículo 16 a 18. E disse, quem? Deus. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, Deus jurou por ele, porque acima dele não há outra autoridade. Aleluia. Deus jurou, ele jura por duas coisas, ou por ele, ou pela palavra dele. Quando Deus jura pela sua palavra, acredita, vai se cumprir. Mesmo você dentro da tumba, Ele te ressuscita aqui para poder fazer cumprir aquilo, Ele te tira de lá e te dá um corpo novo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus jurou por ele, porque não há mais nada, ninguém em cima dele. Por isso essa reza de Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, não funciona. Porque se a Maria fosse Mãe de Deus, na ordem da cadeia de comando da hierarquia, ela estaria acima de Deus. Mas não está acima de Deus. Eu honro, venero Maria, respeito aquela mulher, porque em tempos de lei, uma mulher que aparecesse grávida que não fosse do seu marido, morria apedrejada. E quando o anjo lhe apareceu e lhe transmitiu que Deus queria usar, aquela mulher predispôs-se a que o plano de Deus para a humanidade pudesse vir do ventre dela. Estava a correr riscos. E ela deu à luz Jesus, o Messias, mas não fez dela Mãe de Deus. Por isso, acima de Deus, só há Deus. Por isso é que ele jurou por ele mesmo. Você tem que entender isso. E a partir daqui, estabeleceu-se aliança entre Deus e Abraão, para que Deus também, pelo seu juramento que ele fez, pela fidelidade da aliança que ele estabeleceu com Abraão, pudesse também dar o seu unigênito filho, Jesus Cristo, em sacrifício pela humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, por causa ou por força dessa fidelidade, desse juramento, dessa aliança, Deus teve que dar Jesus Cristo, o seu unigênito filho, e para com ele nos dar tudo que vem desde Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Há muita gente que lê que em Abraão benditas serão todas as famílias da terra, benditas serão todas as nações da terra, mas não conhecem a bênção que vem desde Abraão e que foi confirmada em Cristo Jesus. Desconhecem essa bendição, esta bênção.
Você tem que aprender para poder reivindicar aquilo que é seu. Amém. Que em Cristo ou com Cristo Deus te deu, desde Abraão e Sara. Meus irmãos, Hebreus 2, versículos 16 e 18, tomam nota, não vou abrir. Diz que Deus tomou a descendência de Abraão. Deus não tomou os anjos. Deus tomou a descendência de Abraão por força da aliança estabelecida com Abraão. Essa aliança que acabamos de ver. Em Mateus 1:1, quando revela a descendência de Jesus, diz que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. Aleluia. Escute esta verdade. Se Jesus é filho de Davi, na sua genealogia, você também, pela tua fé em Jesus Cristo, você é filho de Davi. O caráter, a natureza de Davi está contigo. Amém. Amém. Matador de gigante. Aleluia. Você faz parte de uma geração que tem que matar gigantes que se levantam contra ti na sua vida. Amém. Tem que derrubar Golias. Amém. Amém. Conquistador. Amém. Grande lutador. Grande guerreiro. Amém. Dominador. E superador. Aleluia. Filho de Abraão. Amém. Tudo quanto em Cristo foi confirmado na aliança de Deus com Abraão te pertence. Já vamos ver isso. Te pertence, meu irmão, minha irmã. Amém. Você não é uma pessoa qualquer. Glória a Deus. Por isso é que eu escrevi esse livro. Este livro lhe traz compreensão e revelação do legado de Abraão para nós em Cristo. E você vai aprender a reivindicar aquilo do qual você é herdeiro e tem direito de participação desde Abraão em Cristo Jesus. É um tremendo livro. Deus me deu isso para que Ele pudesse preparar o meu coração para as coisas que tinham que me dar nessa idade de velhice ou nessa idade que eu tenho. Amém. Meus irmãos, se você abra Gálatas 3, Gálatas 3, vamos aos fatos. Gálatas 3, Gálatas 3, Gálatas 3, versículos 6, 7, 9, 13, 14 e 29. Diz assim a palavra de Deus: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabem, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho, primeiro o Evangelho de Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Aleluia. Versículo 13 e 14. Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Posso ouvir um amém? Amém. Tremendo, não é verdade? Amém. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura ensinou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei,
encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, Amém. Cristo, ou em Cristo, Deus nos fez benditos, abençoados com o crente Abraão, herdeiros do mesmo corpo, participais da promessa em Cristo pelo Evangelho. O mesmo Evangelho da fé, por isso é que Abraão, pai da fé, foi pregado primeiramente a Abraão. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Fomos pregados a nós esse mesmo Evangelho, nós cremos e fomos feitos justiça de Deus. Amém. Por essa justiça, Deus nos deu direito de total participação com os judeus em toda a riqueza herdada pelos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é herdeiro de Cristo. Amém. E em todas as promessas de vida de poderosas bênçãos, Deus nos deu direito de herança de total participação em todas as riquezas, em todas as promessas, em todas as bênçãos que enriqueceu, prometeu, abençoou Abraão e Sara nas gerações e foram confirmadas em Cristo Jesus nessa aliança que temos com Deus com base no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que conhecer estas coisas. Amém. Há um grande favor divino sobre as nossas vidas. Aleluia. Senão você vai levar uma vida de ignorante e vai parecer, porque você não vai pleitear com Deus causas, você não vai reivindicar as bênçãos, as promessas e as riquezas que Deus te deu por direito de herança em Cristo desde Abraão e Sara. Conheça a vida de Abraão e de Sara. O que Deus operou na vida deles? Se na velhice geraram filhos, então você não deve aceitar a esterilidade. Amém. Porque bendito é o fruto do ventre. Amém. Amém. E Deus faz da mulher estéril mãe alegre de filhos. Amém. Ele é pai de órfãos e juiz das viúvas. Ele é amigo dos pobres. Obrigado. Amém. Entende essa verdade? Amém. Está na antiga aliança, mas é válida na nova aliança por causa da aliança que temos com Cristo, com base no seu sangue, o Novo Testamento. Amém. E é confirmado por várias testemunhas, vários livros, aqui da nova aliança, em concordância com a antiga aliança. E eu vou ler para vocês o seguinte, Efésios 3, versículos 1 a 7. Vou ler na nova versão da Bíblia Viva. Efésios 3, versículos 1 a 7. Diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por causa de vocês, por pregar que vocês, os gentios, são uma parte da casa de Deus. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus me entregou este trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios, como antes mencionei ligeiramente em uma das minhas cartas. O próprio Deus me mostrou este seu plano secreto, que os gentios também estão incluídos na sua bondade. Digo isto para explicar-lhes como é que eu estou a par dessas coisas. Nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante deste plano. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. E este é o segredo. Presta atenção. E este é o segredo. Que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Um e outro são convidados a pertencer à sua igreja, e todas as promessas de vidas de bênçãos poderosas por meio de Cristo valem para ambas as raças quando aceitam a boa nova a respeito do que Ele fez por eles. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo este plano dele, e me deu o seu poder e uma capacidade especial de fazê-lo bem. Escuta, o povo judeu é um povo rico. Amém. É ou não é? É. Se bem que eles, nas suas culturas e tradições, muitos cultuam seitas cabalas e outras seitas.
Mas, pela obra que Cristo realizou, e que Deus o Pai realizou em Cristo, e pelos direitos de herança de participação, nós recebemos total participação em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Com os judeus, nós somos filhos de Deus. Temos esse direito de herança de participação. E em todas as promessas divinas de poderosas bênçãos. Por isso é que você tem que entender que Deus convida judeus e gentios a pertencerem à igreja, para que este direito de herança de participação seja realidade na vida de todos. Porque em Cristo, ou no sangue de Cristo, foi desfeita a inimizade. E Deus fez de dois povos um só. Judeus e gentios um só, em Cristo. Você tem que entender esta verdade, para que possas compreender. Significa que a nação que Deus te deu, onde você nasceu, se converteu a Cristo, Angola, pelas riquezas que ela tem, é suposto você de ter uma vida próspera, de ser rico. Amém. Porque Angola é rica, riquíssima. Amém. Deus nos abençoou, Deus nos enriqueceu. Nós somos um povo bendito, somos uma família bendita, somos uma igreja bendita. Mas estas coisas só vão se realizar, se consumar na nossa vida através da igreja, que é a instituição de Deus no mundo, para trazer os homens à reconciliação com Ele e introduzir na aliança com Deus. A igreja, o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Não há outro lugar onde o homem possa ser reconciliado com Deus, a não ser a igreja de Cristo. Amém. Cristo é o centro de tudo quanto Deus realizou em prol da humanidade. Amém. Nós temos que entender essa verdade, meu irmão. Temos que entender essa verdade. Deus nos tirou da podridão. Deus nos deu um grande favor divino. Capítulo 2. Vou ler o versículo 13 a 19. Que diz assim: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia e merecida é que nós fomos salvos. E nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez. E agora Deus pode sempre nos mostrar como exemplo de como a sua bondade é riquíssima, como é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo. E até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus também. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isto. A salvação é de graça, meu irmão. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Amém. É graça de Deus, é um favor imerecido. Amém. Amém. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram pagãos e de que eram chamados de ímpios e impuros pelos judeus. Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos dos filhos de Deus. E Ele não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com seu sangue.
Porque o próprio Cristo é o nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus e vocês, os gentios, fazendo de todos uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham em um ao outro e os fez parte dele mesmo. Assim, ele nos combinou para tornarmos uma nova criatura e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. E ele trouxe esta boa nova da paz, e a vocês, os gentios que estavam tão longe dele, e a nós, os judeus que estávamos perto. Agora, todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, podemos ir a Deus o Pai com a mesma ajuda do Espírito Santo. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus e estrangeiros no céu, mas sim membros da própria família de Deus e cidadão do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus Cristo fez o trabalho, meu irmão, minha irmã. Fez de dois povos um só. Essa inimizade que existe entre judeus e gentios, em que ele reclama, quer dizer que são autênticos filhos de Abraão, é resultado da ignorância e da rejeição do que Cristo operou em prol da humanidade. Entenda, Cristo é o centro de tudo. Somos um só povo. Quando reconhecemos a obra redentora de Cristo e aceitamos Cristo como o Senhor e Salvador em nossas vidas, é aí onde se confirma o segredo do plano de Deus para nossas vidas, para ambos os povos. Você é filha de Abraão em Cristo Jesus. Você é descendência de Abraão em Cristo Jesus. Você tem o direito de total participação com os judeus em todas as riquezas dadas pelos filhos de Deus. Em todas as riquezas, promessas e bênçãos com que Deus enriqueceu, prometeu e abençoou. Abraão e Sara, na sua geração, foram confirmados em Cristo Jesus, nessa aliança que temos com Deus. Você só pode estabelecer, estou a falar para pessoas que são pagãos, estou a falar para pessoas que reclamam serem filhos de Abraão, estou a falar para pessoas ímpias e chamadas gentios. Você só pode estar em aliança com Deus através de Cristo. Não há outro intermediário legal entre os homens e Deus, a não ser Jesus Cristo. Entende essa verdade? Por isso é que Deus foi buscar a descendência de Abraão, por força da aliança, do juramento que fez quando ele pediu que Abraão fosse sacrificar Isaac. Fidelidade de Deus à aliança. E Deus é fiel. Você pode reivindicar tudo quanto Deus deu e fez a de Abraão e Sara em Cristo Jesus. Pode reivindicar para a sua vida proteção, família, bênçãos, riquezas, porque é um direito teu de herança. Muda de mentalidade. Não tem uma mentalidade pobre. Ergue-te, levanta-te. Porque no mundo natural, se alguém te deixa uma aliança, uma herança, você vai reivindicar. E se alguém tenta te roubar essa aliança, você leva ele ao tribunal, ao juízo, não é verdade? Até que te deem a herança. É ou não é verdade? É verdade. Conta-se um testemunho de como a senhora trabalhava na casa de um rico. E ela serviu bem aquele senhor. E aquele senhor lhe deixou um testamento. E ela, por ignorância, pegou no testamento, foi em sua casa e pendurou aquilo na parede como uma moldura. Ela vivia pobre. Até que um dia chegou lá alguém, leu aquilo e percebeu que aquilo era um testamento, que a senhora era muito rica. E perguntou à senhora: minha senhora, o que é isso que sai na parede? Ah, isso é uma moldura que o patrão que eu servi me deu. O senhor teve que dizer à senhora: minha senhora, você é muito rica, isso é uma herança, um testamento que te deixaram. Aleluia.
É isso que acontece com os filhos de Deus quando são ignorantes. O diabo vem, ele faz daquilo que Deus te deu como herança desde Abraão em Cristo, moldura. E você fica toda hora aí a chorar, não sabe como reivindicar, não sabe como impor-se ao diabo, exigir aquilo que Deus já te deu na sua vida e fazer com que o diabo liberte aquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, problema não é o cristianismo. Entenda esta verdade. O problema é quando a palavra de Deus é escamoteada e é manipulada. O problema não é a religião. O problema é quando a religião é maculada e se torna impura. Eu sempre disse o que Cristo revelou. Cristianismo não é religião, mas no cristianismo há práticas religiosas. Entenda essa verdade. Por isso é que em Tiago 1, versículo 26 a 27 está escrito: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que é que corrompe o mundo? As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, o sistema sobre o qual este mundo é governado por Satanás. Isto é que corrompe o mundo. Por isso é que o mundo, quando entra na igreja, corrompe a igreja, corrompe a religião. O problema não é cristianismo nem religião. O problema é quando há maculação, quando há impureza, quando há manipulação, quando se escamoteia a verdade. Se você ver em Atos 6, versículos 1 a 7, Atos 4, versículo 32 a 35, Atos 9, versículo 36 a 43, Atos 10, versículo 38, 1 Timóteo 5, versículo 13 a 16, você vai ver que no cristianismo havia a prática de religião. A prática de religião. Por quê? Abra João 3. João 3. Já estamos quase a acabar. João 3. Por que é que os homens falsificam a verdade? Por que é que os homens maculam a religião? Por que é que os homens a tornam impura? Está aqui. João 3, versículo 18 a 20. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo operou tudo. Cristo realizou tudo em nosso benefício. O Pai nos deu, com Cristo, tudo quanto precisamos para uma vida abundante aqui neste mundo. O Pai nos engrandeceu, exaltou, enriqueceu em Cristo Jesus. Nós fomos engrandecidos, santos, justos, irrepreensíveis, novas criaturas. Nós fomos exaltados, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro de Cristo, rei, embaixador do reino do Senhor, ministro do seu governo, dispenseiro dos seus mistérios, mordomo na sua casa, sacerdote da sua igreja, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nós fomos engrandecidos
povos de Deus, concidadãos dos santos, da família de Deus, morada de Deus em espírito, povo adquirido, geração eleita, sacerdócio royal, nação santa. Nós temos mais títulos do que qualquer pessoa aqui neste mundo. Aleluia. Entende essa verdade? Glória. Você não precisa ser corrompido para ter títulos aqui neste mundo. No meio de pessoas que estão lá em cima, você está exaltado mais acima deles. Aleluia. Glória a Deus. Você é embaixador de Jesus Cristo deste mundo. Amém. Você não pertence a esse mundo. Amém. Você foi tirado do mundo, transportado para o reino do seu amor e foi enviado de volta ao mundo para cumprir a missão de embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Você não é uma pessoa qualquer. Veja-se como tal, melhora a sua autoestima, eleva a sua autoestima e toma posse daquilo que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Os bruxos, eles são convictos dessas coisas, mas os filhos de Deus duvidam muito. O bruxo é capaz de sacrificar, seja quem for, nem que for o filho ou a mulher dele, porque Satanás lhe promete riqueza, e ele vê no mundo do espírito riqueza. Muitas das pessoas que vão buscar poder e riquezas do que? Eles são transportados para o mundo espiritual e o diabo lhes mostra cidades bonitas, grandes riquezas, essas coisas todas. Os bruxos acreditam que são ricos. Por isso é que muitos deles preferem viver na pobreza deste mundo. Porque acreditam que quando morrerem, eles vão ser ricos lá no outro mundo. Por isso é que você vê que há regiões no mundo, em Angola em particular, que não permitem que o filho da terra construa uma casa melhor que o resto das casas. Você vai encontrar casas de chapa, de terra, de pau a pique, já que é desgastada. Agora, se você chegar e construir lá uma casa de construção civil, vão te matar. Por quê? Porque eles acreditam que na tradição deles não podem construir aquilo. Quebram as alianças com os espíritos que lhes governam, que não vêm de Deus. Por isso é que há muitas províncias que não se desenvolvem. Tem muita riqueza no solo, mas eles não permitem que trabalhe aquela riqueza. Por isso é que a África é um país que, se o povo não tomar decisão e fazer escolhas certas, a África é um país de guerras, mortes, geração atrás de geração. As riquezas continuam no solo e as gerações morrem atrás de geração e não beneficiam daquilo que Deus lhes deu que está no solo. E Angola também é isso. Há regiões, províncias ricas, mas as tradições dos bruxos não deixam essas regiões se desenvolverem. Por isso é que você vê muitos filhos da terra que têm riqueza, têm dinheiro, não mostram lá na região dele que eles são ricos. Escondem-se. Uns até não se vestem bem, não brilham. Outros não constroem boas casas. Quer dizer, não conseguem viver aquilo que a vida te dá. Meu irmão, minha irmã, cristianismo é vida. Cristianismo onde se crê e se pratica, ele traz desenvolvimento econômico, financeiro, social, industrial. Ele transforma hábitos e costumes. Ele traz comportamentos cívicos e morais de nível alto para a sociedade. Ele liberta a mulher da escravidão e exalta a mulher na sua autoestima. Ele acaba com o canibalismo e fomenta, transformando corações para com o amor ao próximo. Acaba com as guerras tribais, étnicas, religiosas. Ele transforma uma prostituta numa mulher honrada. E um vil assassino ou feiticeiro num homem honrado. Cristianismo onde chega e é obedecido, ele traz vida, traz transformação. Afasta as trevas e traz desenvolvimento, uma nova mentalidade. O problema é que o mundo não recebeu a luz, Cristo, o sal da terra. Eles acreditaram mais nas trevas do que na luz, e o resultado do mundo está como está. Já estão preocupados com a nova vaga do Covid.
Estão a fechar de novo fronteiras aéreas e terrestres. Estão de novo a morrer pessoas. E num tempo em que o inverno está a apertar na Europa e no mundo onde há as quatro estações do ano. Escuta, eu acredito que ainda tem muito tempo aí. Eu acredito que o mundo, os governos, não deviam se preocupar com o cristianismo e com a religião pura e imaculada. Deviam se preocupar com a religião maculada e impura. E quando o cristianismo é escamoteado e é manipulado para manipular pessoas. Sabe por quê? Porque o cristianismo transforma a mentalidade, transforma pessoas. Ele aperfeiçoa as pessoas para melhor servir a sociedade. Ele cria nova mentalidade, uma nova estrutura social. Cristianismo não cria políticos, transforma políticos para ser bons políticos e saber exercer as suas funções nos estratos sociais, nas instituições do Estado e do governo, na nação que eles governam sobre um povo e cuidar daquele povo que Deus lhes deu para governar. Cristianismo não quer transformar sociedades ou sistemas políticos em religioso-político, político-religioso. Ele transforma homens para exercer melhor os dons que Deus lhes deu na sociedade e poder a sociedade se desenvolver. Aleluia. Entenda essa verdade. Ele transforma o médico e a enfermeira e os trabalhadores da saúde no amor ao próximo, para melhor servir o amor ao próximo, porque eles também têm uma obrigação de salvar vidas. Não é a corrupção, que é preciso gasosa, que é para cuidar de um paciente. E se o pobre vem, mas veja o paradoxo, se o pobre vem, não dá gasosa, são capazes de abandonar aí, morrer em favor daquele que deu gasosa. E você, às vezes, pode ser um médico ou uma enfermeira cristã, que frequenta a igreja, dá dízimo daquilo que você escolhia dos outros. Mas você não sabe que aquele pobre também pode ser um filho de Deus, que orou a Deus: Senhor, me cura minha filha, me dá graça no hospital para que ele possa ser curada. E chega lá, você mesmo que é filha de Deus, vai lhe pedir gasosa. Se não dá gasosa, deixa o filho dele morrer. Como você é aceito para entrar no reino de Deus? Vai levar dízimo dessas coisas, Deus vai aceitar o teu dízimo. E você ainda vai na igreja, está a louvar, está a adorar a Deus. Esta casa é tua casa. Meu Deus, eu te adoro, Senhor, aleluia, me leva, e você lá no serviço, onde você deve cultivar o amor ao próximo, por causa de dinheiro você deixa outro morrer, e pode ser um filho de Deus, ou filho de um filho de Deus, que pediu a Deus, vai ser julgado. Ele transforma o engenheiro em bom engenheiro, transforma o ladrão em cidadão culto, contribuinte. Ele transforma as pessoas para pagar imposto ao governo, ao Estado. Se antes não pagavam, a sua mentalidade é mudada, ele passa a pagar o imposto ao Estado, ele passa a servir e sujeitar-se à autoridade e obedecer às leis que não chocam contra Deus. Porque se você olhar para as leis magnas ou a Constituição, é inspirada nas leis de Deus. Punir o mal e proteger o bem. Este é o princípio das leis. Meus irmãos, minhas irmãs, o problema não é cristianismo. O problema é a religião quando é maculada, quando é impura. Quando a palavra de Deus é manipulada e escamoteada, aí se formam-se políticos e criam-se revoluções. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você sabe que a maior parte dos políticos vem de berço cristão, de berço religioso. A maior parte deles, até Hitler, saiu de um berço religioso. Hitler saiu de uma família católica. Assim são os políticos. Sabe por quê? Porque eles descobrem a justiça, eles chegam ao conhecimento da justiça de Deus, chegam ao conhecimento da justiça de Deus,
mas depois confrontam-se com a injustiça da injustiça do mundo e eles querem fazer justiça por eles mesmos. Então essas revoluções todas. Abra sua Bíblia em Romanos 10. Já vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 10. Meus irmãos, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus, quando revelada, ela te dá conhecimento, instrução, discernimento e sabedoria. Romanos 10, versículos 1 a 3, ou 4, 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Posso ouvir um amém? Amém. Então, muitos saem de leito religioso e querem estabelecer a sua própria justiça. Não querem se sujeitar à justiça de Deus. Por isso é que há esses conflitos todos. Sobe um, não trabalha bem, conflitos, manifestações. Não tem mal nenhum posicionar-se contra a injustiça. Mas cristianismo não cria políticos. Cristianismo transforma políticos. Transforma o homem para ser útil da sociedade e fazer coisas boas à sociedade que Deus quer que se faça. Se você algum dia for e estiver nesses lugares, saiba como você governar, como você gerir as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Ama o próximo. Ajuda-os. Saiba exercer autoridade. Quando sancionar e quando compensar. Porque Deus quer. Glória a Deus. Jesus é o exemplo. E os seus apóstolos quiseram fazer do rei. Jesus afastou-se do meio deles, porque gostaram dos milagres de comer de borda pão e peixe. Quiseram fazer pronunciar um juízo por causa daqueles 14 que caíram em cima deles e dos galileus cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios. Jesus não pronunciou nenhum pronunciamento político. Jesus recalcitrou. Jesus lembrou a justiça de Deus. Amém. Igualmente, se vós não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Tantos que morreram como aqueles que mataram não são mais justos de um do outro. Se não se converterem, morrerão. Perante Pilatos, que misturou o sangue dos galileus com seus sacrifícios, Jesus submeteu-se à autoridade, não injuriou a autoridade. Perante Herodes, que queria ver Jesus a fazer milagres para satisfazer o seu ego, a sua curiosidade, Jesus sujeitou-se à autoridade de Deus, à obediência total a Deus, e não fez a vontade do Herodes. Naquele tempo havia movimentos políticos, Teudas e Judas. Jesus não criou nenhum movimento político e de contestação. Jesus andava fazendo o bem, pregando o evangelho, curando os doentes e os enfermos, e Deus era com ele. Meu irmão, minha irmã, cristianismo não é um perigo, a não ser para aqueles que querem levar uma vida ímpia e atentam contra os princípios santos de Deus. Aí sim, o evangelho é espada, o evangelho é fogo e cria dissensão e cria perseguição. Mas o cristianismo e aquilo que Deus nos deu através de Abraão e confirmou em Cristo na aliança que temos com Deus é para benefício das nações, para benefício das pessoas, e vivermos em paz, em progresso, prosperidade, ricos e com boa vida. Angola pode ser esse país. Amém. Assim como a África também. Amém. Entenda essas verdades. Por exemplo, há uma realidade. A Etiópia está sendo assolada por uma guerra. Há ameaça de tomarem a capital. Você sabe que esses países desenvolvidos já se procuraram organizar-se, aconselhar os seus cidadãos que é para se retirarem de lá?
e a não viajar para esses países de zona de conflito? E se a coisa se agravar, eles mandam aviões para ir buscar os cidadãos deles, para resgatar o cidadão deles, antes que sejam atingidos. Isto é inspirado com base das leis de Deus. Amém. A proteção à vida, o direito à vida, a Constituição consagra essas coisas. Isso é inspirado com base na lei de Deus. É o anticristo que está a começar a operar e a trabalhar e a dizer que aquilo que é errado é certo e o que é certo é errado. Está a disseminar isto no mundo, preparando que o anticristo tome o trono e suba no poder. Por isso, meu irmão, minha irmã, reivindique, leia, medite, pesquise, investigue sobre tudo quanto Deus deu e fez de Abraão e Sara e passa a reivindicar na sua vida, nas suas orações. Amém. Aleluia. Aquela irmã tem um testemunho. Ela teve uma visão, não é verdade? Quem viu contar essa visão? Que tu tiveste de Abraão? Não, mas até já está a ser confirmado hoje, porque a palavra de Deus diz que ele confirma. A visão está a ser confirmada hoje, naquilo que isto está dizendo. A visão está a ser confirmando daquilo que eu estou a falar. Mas quer mais ou menos dar uma visão do que você, da visão que você teve? Como é que foi? A irmã está com vergonha? Não faz mal. Aleluia, ela teve uma grande visão aqui na igreja. Amém. Ela é uma irmã nova, está conosco aqui há 1 mês e tal, ainda não foi 2 meses, né? Ainda não. Há 1 mês e tal. Oramos, ministramos libertação a ela, quebramos maldições. E a vida dela começou a mudar. E ela veio à igreja e teve uma visão, ela estava aqui na igreja. E fora da igreja havia escuridão, né? Havia pessoas que estavam a transportar caixões, né? Caixões, num lado como no outro. A transportar caixões e a fazer rituais de morte. E ela ouviu uma voz que saía de onde? Do altar? Havia uma voz que saía aqui do altar e lhe dizia: que é filha de Abraão, que pertence às bênçãos de Abraão, que tinha que seguir em frente, em direção ao altar. Isto é, seguir Jesus, a luz que estava sobre o altar, porque no altar tinha uma luz. Não é isso? É isso que nós estamos aqui a ensinar. Jesus estava a dizer: não olhe porque está fora, porque o mundo jaz em trevas, o mundo está amaldiçoado. Jesus está a te mostrar: você está aqui num lugar onde tem luz. Não olhe, não se preocupe pelo que está lá fora. Ocupa-te em saber quem você é e o que é que você tem por direito de herança, e siga a tua marcha com Jesus em frente à luz que estava sobre o altar. Meus irmãos, isso é uma lição tremenda. Há muita gente que perde este legado de Abraão por falta de conhecimento, porque pouco se ensina isso na igreja. É preciso revelação. Posso ouvir um amém? Amém. Eu sou filho de Abraão. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Confessa isso, louva a Deus por isso, adora a Deus com isso, ação de graças. Tudo quanto Deus deu a Abraão me pertence por direito de herança e de participação. Amém. As riquezas com que enriqueceu Abraão. Quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, Deus começou a lhe enriquecer. Amém. Israel enriqueceu, só que fizeram das riquezas bezerro de ouro. Israel entrou numa terra próspera, só que não foram unidos e entraram em conflitos e guerras entre tribos. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus nos chama para nos abençoar, Ele quer que a gente mude de mentalidade e quer que a gente agarre aquilo que Ele nos deu. Seja como Jacó, que lutou com um anjo e disse: eu não vou te largar se você não me dar a bênção. Amém. Reclama, reivindica. Não aceita o contrário que o diabo te quer trazer. Mente ao campo de batalha. Porque quando você mudar a sua imagem dentro de ti, que o Espírito Santo vai começar a trabalhar através do que você tem dentro do coração. É aí onde o Espírito Santo começa a trabalhar. É onde o Espírito Santo começa a te levar. É onde o Espírito Santo começa a te exaltar. Porque a imagem que você tem dentro de si é aquilo que o Espírito Santo vai trabalhar para te exaltar e trabalhar na sua vida.
Mas se você tiver uma imagem negativa, uma autoestima embaixo, vai ser difícil Deus trabalhar para a tua vida. E uma boca com língua envenenada, inflamada pelo inferno, murmuradora, vai ser um problema. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus abençoa você. Eleva-te no nível que Deus fez em Cristo Jesus, através de Abraão e de Sarai. Sarai é nossa mãe. Amém. Abraão é nosso pai da fé. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Em Cristo Jesus. Aleluia. Deus abençoa você, meu irmão, minha irmã. Amém. Você que nos está a ouvir, você que nos está a acompanhar, se é judeu, converta-se a Cristo. Venha à igreja de Cristo, porque é aí onde você é reconciliado com o Pai, com Deus, e se torna verdadeiramente filho de Abraão. Aleluia! Amém. Se é muçulmano, vem a Cristo. Se é ímpio, vem a Cristo. Se é cristão, desperte para essa realidade e assuma, tome posse daquilo que é teu. Que Cristo, que Deus o Pai deu para ti em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Aleluia. Estaremos no jejum. Amém. Precisa de oração? Manda mensagem na nossa página. Manda mensagem no telefone dos pastores e da igreja. E nós estaremos aqui a interceder por ti. Vamos interceder para os nossos irmãos no Brasil que pediram intercessão. Nós vamos interceder por ela. Vamos interceder para os nossos irmãos na Escócia, na Alemanha, na Inglaterra, em outros países. Vamos interceder. Precisam de ajuda. Vamos interceder pela Europa, para que essa variante do Covid não leve muitos irmãos nossos. Que eles sejam protegidos. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor.